pontinhas. Então, aí, doutor, a gente entra numa questão complicada. Eu mesmo me enrosco de vez em quando nela. Quando a gente lê a narrativa da criação em Gênesis, ela é dividida em dias. E o Sol e a Lua são criados no 4º dia. Então, a Terra é anterior ao Sistema Solar? Ou, enfim, como é que a gente entende isso? Essa é uma questão muito interessante. Primeiro, lembra que ali é uma descrição feita pelo Criador. Ele disse a ordem que ele fez. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, isso não faz sentido, porque Deus criou as plantas no 3º dia. E luz? O Sol e a Lua e as estrelas, o Sol só foi criado no 4º dia. Para que uma planta possa existir, ela precisa de luz. Luz foi criada no 1º dia. Certo. Ou seja, não tem nenhum problema ter planta criada no 3º dia, porque já tinha luz. Que luz que era, que é o problema, né? Não, até nós sabemos por quê. É todo o espectro de radiação eletromagnética, porque luz é só radiação eletromagnética. Ah, só? Tem a visível e tem as demais. Por exemplo, infravermelho faz parte desse espectro. Muitas pessoas, quando vão à praia, um dia nublado, eles falam assim, não preciso de protetor porque está nublado hoje. Mas a radiação infravermelha, que é a que queima, ela atravessa a nuvem como se não tivesse nuvem. E a gente não vê. E a gente não vê. Radiação infravermelha, praticamente, é o que transmite o calor, é o que a gente coloca como calor. No 2º dia, nos é dito que Deus faz separação das águas. Já tinha água líquida. Se tem água líquida, tem radiação infravermelha. Então você tem o pacote todo. No 3º dia, Deus faz separação, faz aparecer a porção seca das águas. Inclusive tem um detalhe muito interessante ali, que diz que Deus chama a porção seca, que é singular, ele chama de terra. Nós a chamamos de Pangeia. A Bíblia é o único livro que diz que na sua origem o planeta Terra tinha um único continente. Parece científico, não parece? Bastante. E é. Mas e aí no 4º dia? No 4º dia, Deus traz à existência Sol, Lua e as estrelas. Mas como é que era o Sistema Solar e o Universo, então, até o 3º dia? Essa é a parte que é fascinante, sabe por quê? Você para e pensa, o Criador, ele está fazendo um projeto, ele está desenvolvendo um projeto, e dá para perceber que houve um planejamento. Dias 1, 2 e 3, ele cria coisas, dias 4, 5 e 6, ele complementa com aquilo que ele criou. Por exemplo, no dia 1, ele cria a luz e faz separação entre luz e as trevas. No dia 4, ele cria o Sol, a Lua e as estrelas. Agora, o Sol é responsável para continuar fazendo o processo de luz e trevas. Tá? Ou seja, a emissão que vem de lá. No 2º dia, ele faz separação das águas e cria o firmamento. No dia 5, ele cria os animais que voam para o firmamento e os animais que vivem nas águas, do jeitinho que estava lá no dia 2, firmamento e águas. No dia 3, ele faz aparecer a porção seca e cria a relva. No dia 6, ele cria os animais terrestres e os seres humanos. Ou seja, você percebe que seria quase que como uma linha de montagem. Há uma necessidade para que, se tem animais terrestres, você precisaria ter, primeiro, um local para eles estarem, ou seja, terra seca. Para que eles se alimentassem, você precisaria de relvas. Para que as relvas existissem, você precisaria de luz, lá no 1º dia. Então, dá para perceber uma sequência, e essa sequência é muito bonita. É uma sequência que mostra o mais eficiente possível.